Olá! O GANEP valoriza nossa longa relação com os nutricionistas. E é por isso que, para comemorar o seu dia, nós estamos dando este presente. Nada melhor do que falarmos sobre um tema atual, o tema da importância da proteína em idosos. Falar da importância da proteína em idosos no Brasil hoje é fundamental, porque todos nós já sabemos do aumento da incidência de idosos na nossa população. Esperamos que por volta de 2030, 13,5% de nossa população já será idosa. E à medida em que aumenta essa proporção de pessoas acima de 60 anos, 65 anos, em que a expectativa de vida aumenta, vão aumentar as doenças degenerativas e as comorbidades associadas ao envelhecimento. No entanto, é preciso que nós lembremos que já a partir dos 30 anos de idade e progressivamente ocorre uma diminuição da massa muscular. Essa redução da massa muscular é denominada de sarcopenia, em função de alterações hormonais, redução da atividade física, alterações do apetite e presença de doenças crônicas. Assim é que nós teremos, ao longo da nossa vida, uma redução da massa magra independente do IMC, porque nós poderemos ter, na epidemia da obesidade, um IMC aumentado, mas com uma massa magra diminuída, portanto, o aumento da massa gorda. Observem neste exemplo de radiografias como que aqueles homens e mulheres de maior idade têm um acúmulo de gordura no corte transversal da coxa obtido por tomografia e há uma verdadeira infiltração gordurosa na musculatura desses pacientes. E a incidência da sarcopenia varia e cresce com a idade, conforme nós vemos nestes trabalhos publicados, onde homens acima de 70 anos podem ter até 60% ou mais de sarcopenia. E há alguns aspectos que devemos ressaltar. Quando nós estamos imobilizados, imagine agora um adulto saudável. Se ele ficar 28 dias imobilizado num leito, por exemplo, ele perde 2% do total da massa muscular. No entanto, um idoso saudável que fica apenas 10 dias imobilizado, ele perde 10% da massa magra. E quando ele tem uma doença crônica ou aguda e está hospitalizado, 3 dias acamado já chega a uma perda importante desta massa magra. Ou seja, a massa magra é 3 vezes maior em 1/9 do período que o indivíduo adulto. E o que vai acontecer é que o idoso é mais sujeito a quedas, incapacidade física, cai a sua qualidade de vida e aumenta a mortalidade. Além do que, nós precisamos entender se a sarcopenia é fisiológica no envelhecimento, se nós associarmos a não ingestão calórico-proteica, portanto temos um quadro de desnutrição, e nós, se tivermos uma situação de comorbidade, como diabetes, doença cardiorrespiratória, insuficiência renal, falha hepática, nós teremos inflamação. E inflamação mais desnutrição mais sarcopenia é caquexia. E neste momento nós entendemos uma série de situações que acontecem onde esses 3 círculos do jejum,
da caquexia e da sarcopenia se imbricam, levando a uma condição complexa na evolução desse paciente. E é, portanto, muito necessário que se faça o diagnóstico da sarcopenia. E existem critérios europeus que levam em conta a velocidade de marcha, que quando menor do que 0,8 metros por segundo indica uma massa muscular baixa que deve ser medida. Uma outra alternativa seria usar a força do aperto de mão, que com 25 treinos, a curva de aprendizado, nós vamos ter uma possibilidade de uma ferramenta gratuita, simpática e de alta reprodutibilidade. No entanto, Barbosa Silva e colaboradores recentemente traduziram o SARC-F para o português e validaram, de modo que, com simples perguntas, como o quanta dificuldade você tem para levantar e carregar 5 quilos, a dificuldade de caminhar ou de se levantar de uma cadeira, subir escadas ou ter sofrido quedas, pode dar com muita propriedade o diagnóstico de sarcopenia. E se sarcopenia é perda de carne, do grego, nós temos que falar em proteínas. E recentemente, há pouco tempo, março de 2017, um trabalho de extremo interesse foi publicado em uma população aproximada de 3.000 homens e mulheres, aonde se buscou avaliar a contribuição de diferentes grupos alimentares proteicos em relação à massa magra apendicular, a força do quadríceps e a densidade mineral óssea. E o que os investigadores observaram é que a maior ingestão proteica de grupos ricos em proteínas de alto valor biológico foi associado positivamente com o aumento da massa muscular apendicular e a força do quadríceps. E é interessante que no estudo aqui mostrado, a média de ingestão proteica nos homens foi de 0,8 gramas por quilo. E isso tem sido falado tradicionalmente. Acontece que, até há pouco, para os idosos acima de 70 anos, também se atribuía esta quantidade de necessidade proteica. No entanto, estudos começaram a apontar que a oferta progressiva de proteína para os idosos estava sendo acompanhada de ganho da massa magra desses pacientes num limiar de 1,1 gramas por quilo por dia. E aí, então, surgiram as novas recomendações de proteínas para idosos que chegam até 1,5 gramas de proteína por quilo por dia, como nós apreciamos neste quadro. E um outro conhecimento bastante importante surgiu quando se verificou que, diferentemente da ingestão concentrada de proteínas, digamos que numa refeição do jantar, quando existe uma distribuição dessa proteína por igual ao longo do dia, o ganho em termos de aproveitamento proteico e de síntese proteica é maior. E isso, então, faz nos lembrar que, ao mesmo tempo que existe a síntese proteica, está havendo a degradação proteica. É evidente que numa criança em crescimento, a resistência anabólica, portanto, é muito pequena. Então, ela cresce rapidamente, agregando massa muscular, agregando massa magra. Já no idoso, existe uma resistência anabólica maior. No entanto, a maior oferta de proteína vence essa resistência anabólica, de modo que nós podemos verificar que a ingestão neste estudo de Simons, que uma refeição de bife e contendo 30 gramas de aminoácido foi capaz de aumentar igualmente em jovens e em idosos
à síntese proteica. Valeria a pena, então, sabermos qual é a composição de proteínas nos diferentes alimentos. E acima dessa linha de coloração verde, nós vemos que as carnes vermelhas, as carnes brancas, são ricas, assim como o salmão, em proteína. Mas, a partir daí, nós já temos uma menor quantidade de proteína por unidade e surge a pergunta se o idoso, então, é capaz, tem acesso e digere bem a carne. É nesse sentido que surge, então, a ideia de suplementar a proteína em indivíduos idosos. Esta que nós vemos é um estudo publicado em 2013, é uma revisão de 17 estudos compreendendo quase 1.300 pacientes idosos, onde os autores averiguaram que a suplementação nutricional foi efetiva no tratamento da sarcopenia, principalmente quando associada a um exercício de resistência. Mas os autores chamam a atenção da dificuldade de manter a aderência dos idosos a longo prazo à ingestão do suplemento nutricional. No entanto, agora em agosto de 2017, sai uma nova meta-análise no American Journal of Clinical Nutrition, apontando o efeito favorável da suplementação de proteína na composição corporal de idosos submetidos ao exercício resistido, avaliados pela massa magra. Os mesmos autores viram também a massa magra apendicular. No entanto, esta só foi significativamente aumentada com a ingestão de suplementação proteica nas mulheres. Então, a partir daí, começam-se a buscar alguns sinalizadores de síntese proteica que poderiam estimular, então, maior ganho de massa magra nos idosos. Um deles, bem estudado, é a leucina, porque ela, experimentalmente, é capaz de melhorar o desempenho muscular, diminui a sarcopenia, também associada a exercícios de resistência. Neste estudo muito interessante, nós vemos como que com a oferta progressiva de leucina, nós vemos um aumento efetivo da síntese de proteínas musculares. No entanto, esses resultados têm alguma controvérsia, porque num estudo de 2009, a leucina suplementada por 3 meses não aumentou a massa e a força muscular em idosos saudáveis. No entanto, nós vemos um outro estudo onde a coingestão de leucina com uma refeição proteica foi sim, aqui mostrado em negro, capaz de aumentar a secreção pós-prandial da proteína muscular em homens idosos. E num outro estudo, onde idosos foram comparados a jovens perante a ingestão de leucina e exercício, vejam que os idosos aqui são representados nessas esferas de cor verde e os jovens nos triângulos, nós temos que há um ganho de síntese proteica semelhante entre os dois quando existe a ingestão de leucina e exercício. O que quer dizer que o idoso é capaz de vencer a resistência anabólica desde que ingira aminoácidos, proteína e também faça exercícios. Um outro nutriente que aparece é o hidroximetilbutirato. E ele tem ações interessantes em termos de síntese proteica, via a mTOR e a via da HMB coenzima redutase, onde com essas duas ações de síntese ele repara a performance e melhora a integridade do sarcolema muscular. Ele tem HMB uma vantagem adicional, que é inibir a via da ubiquitina e com isso ele reduz a degradação muscular.
Foram feitos vários estudos de suplementação de HMB em idosos. Num desses que é aqui mostrado, que durou 8 semanas, a ingestão de 4 cápsulas contendo 250 mg de hidroximetilbutirato 3 vezes ao dia foi associada, como nós vemos, a um aumento da massa magra durante a atividade física em idosos saudáveis. E, simultaneamente, em outro estudo, nós temos a redução da gordura corporal com o consumo de HMB e, diferentemente do que aconteceu com o placebo. Em termos agora de idosos hospitalizados, um estudo bastante importante, recentemente publicado, envolveu mais de 600 pacientes. Trata-se do estudo Nourish, onde se buscou verificar a taxa de readmissão e mortalidade em doentes desnutridos, idosos e tratados com um suplemento nutricional especializado contra o tratamento comum. E esse estudo teve resultados muito importantes, onde ele aponta que há uma diminuição clara aos 90 dias da mortalidade no grupo cinza, que foi quem tomou o suplemento, e isso é mostrado também nas curvas de sobrevida abaixo. Esses pacientes tiveram uma menor readmissão hospitalar também, e quando os autores compararam a avaliação subjetiva global desses pacientes ao longo de 30, 60 e 90 dias, nós podemos observar com 90 dias que há uma diminuição importante daqueles que estavam com C e B, aumentando a SGA nutrido, que é o SGA-A. Assim como também houve significativamente, já a partir dos 30 dias, um aumento maior de peso naqueles pacientes que tomaram o suplemento especializado. Assim como houve um aumento também significativo da concentração plasmática de vitamina D nestes pacientes. De sorte que os resultados foram favoráveis, apontando que podem existir vantagens na suplementação especializada em indivíduos idosos hospitalizados. Nós poderíamos, então, resumir dizendo que é possível, sim, otimizar o efeito anabólico, ou seja, vencer a resistência anabólica em indivíduos idosos. Como? Nós temos que aumentar a oferta de proteínas, considerando as necessidades da idade, devemos nos valer de suplementos orais nos casos indicados, podemos aumentar a biodisponibilidade de aminoácidos, como distribuindo melhor as refeições, considerando a digestibilidade das proteínas de nossos pacientes e, eventualmente, vamos usar substratos específicos, como a leucina, o beta-hidroximetilbutirato e, eventualmente, a citrulina. Eu agradeço a sua atenção